Ele era Otto Scorsese, provavelmente uma das pessoas mais interessantes de todo o século XX. Em sua longa carreira militar, ele serviu ao Terceiro Reich alemão, onde resgataria Mussolini em uma incursão épica à Itália. Também seria um espião perigoso e depois se tornaria um famoso homem de negócios na Espanha. Inclusive posteriormente servindo ao Egito, à Argentina e finalmente ao Mossad israelense. Tudo sem abandonar sua ideologia e realizando várias missões incríveis, ao mais puro estilo Rambo, o cara de cortada. Era apelidado, era o homem de ação favorito de Hitler e, com razão, não era um general que bebia vinho enquanto seus homens lutavam. Ele era um homem de primeira linha que, como poucos na história, conseguiu mover o mundo inteiro. Neste vídeo, veremos a história deste interessantíssimo personagem histórico do século XX, revelando a história do apelidado pela inteligência britânica e americana como o homem mais perigoso de toda a Europa. Então fique à vontade, meu nome é Kevin Aguilar e isso é o Guns Club. Otto Skorzeny nasce no seio de uma família austríaca de classe média em Viena, no dia 12 de junho de 1908, que, como era comum naquela época, tinha uma longa história militar. A família de Otto acabaria sofrendo as represálias da derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. No entanto, apesar da profunda crise econômica, Skorzeny conseguiria sobreviver graças à Cruz Vermelha. Apesar da pouca idade, ele conseguiria estudar engenharia na Universidade de Viena. Lá, ele se juntou a uma fraternidade de Mensur, que era basicamente um grupo de esgrima, onde o objetivo era obter essas cicatrizes tão proeminentes. Lá, Skorzeny obteria sua icônica cicatriz de Mensur, que ele ostentaria com orgulho por toda a vida. Com os ventos fascistas se aproximando da Alemanha e Áustria, nosso protagonista acabaria se juntando ao Partido Socialista Austríaco, onde, com puro carisma, conseguiria obter muita influência. Tanta que ele teve participação na anexação da Áustria pela Alemanha em março de 1938. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Skorzeny queria ajudar a nação, então decidiu se juntar à Luftwaffe para ser piloto. Infelizmente, ele media 1,92 m, era muito alto para entrar em uma cabine de caça, então foi relegado a tarefas em terra. Para servir nas SS, ele serviu na primeira divisão Leichtstandarte e depois foi enviado para a segunda divisão das SS das Reich. Em 40, onde participaria das campanhas na Holanda, Bélgica e nas Ardenas, posteriormente lutaria nos Balcãs e contra os soviéticos em 41. Scorsese ganharia a Cruz de Ferro por seu excelente desempenho como combatente nessas batalhas. No entanto, nosso protagonista acabaria ficando gravemente doente e seria enviado para a Alemanha, onde seria promovido a coronel da Comando de Segurança e Serviços e, como chefe de comandos, ficaria encarregado de treinar tropas de elite. Graças à sua vasta experiência como combatente, ele ficou lá por meses até que em 13 de setembro de 1943 uma carta chegou para ele, com uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Scorsese havia sido selecionado para executar uma missão extremamente perigosa na Itália. O objetivo era resgatar Mussolini. Nosso protagonista foi convidado para a Toca do Lobo, onde seria recebido pelo próprio líder máximo alemão. Ele comentaria que Mussolini estava há semanas sem dar notícias e acreditavam que ele havia sido preso. Naquele momento, a Sicília havia sido tomada pelos aliados. Portanto, o Grande Conselho Fascista, liderado pelo general Badoglio, orquestrou um golpe de Estado para fazer um armistício com os aliados e evitar que tomassem a ilha da Itália continental. Portanto, a missão de Scorsese era literalmente invadir o território rebelde e resgatar Mussolini. O problema? Eles não sabiam exatamente onde este homem estava. O primeiro passo da operação era se estabelecer na Itália para obter mais pistas sobre o paradeiro de Mussolini. Portanto, ele partiria para a Itália junto com vários Heinkel HA-111. No entanto, assim que entraram na Itália, foram interceptados por caças britânicos e foram abatidos dentro da Itália. Scorsese sofreria várias feridas após a queda. Badoglio emitiria uma informação errada sobre o paradeiro de Mussolini. No entanto, Scorsese conseguiu detectar a posição exata deste homem. Ele estava no Gran Sasso, exatamente no Hotel Campo Imperatore, no pico mais alto dos Apeninos. Os guardiões de Mussolini tinham a ordem de executá-lo na primeira tentativa de fuga ou resgate. A topografia era realmente complicada.
Mas Scorsese, junto com um grupo de paraquedistas de elite em planadores, chegariam ao hotel. Os guardas de Mussolini se renderam ao serem cercados por uma equipe de elite. Pegaram Mussolini e o colocaram em um avião Scorch, que mal conseguiu decolar por causa do peso. Dessa forma, conseguiram milagrosamente resgatar Mussolini em território inimigo. Hitler ficou extremamente agradecido com Scorsese. Mussolini acabaria sendo o líder simbólico de uma Itália fantoche da Alemanha e, posteriormente, quando esta foi invadida pelos aliados, acabaria sendo fuzilado por mãos italianas. A guerra continuava seu curso. Scorsese receberia a Cruz de Cavaleiro por sua grande façanha na Itália. Pouco depois, no dia 10 de setembro de 43, seria chamado novamente para a Toca do Lobo. Anteriormente, ele participou de diversas missões similares, como na Iugoslávia, onde tentaram capturar o líder do Partido Comunista, Josip Broz Tito. Falhando, mas ainda assim impressionando os altos escalões pelos métodos vanguardistas que usavam na Toca do Lobo. Novamente, o líder máximo alemão lhe daria outra missão: capturar vivo ou não o regente da Hungria, o almirante Miklos Horthy, que queria render a nação aos soviéticos. Scorsese deveria tomar Burbank, a colina onde residia Horthy. Já em Budapeste, os homens de Scorsese descobriram que no hotel se encontrariam o filho de Horthy com Tito. Para negociar a rendição, Scorsese prenderia o filho de Horthy. Este revelaria que seu pai, naquela mesma tarde, anunciaria a rendição pelo rádio. Toda a nação. Nosso protagonista acabaria sitiando a colina, com o filho de Horthy como refém. Veículos blindados alemães eliminaram toda a resistência na colina, e a equipe de Scorsese teve apenas 4 baixas. O recém-capturado Horthy foi levado para a Alemanha, onde acabaria sendo substituído por alguém mais favorável aos interesses alemães, e foi exilado para Portugal, onde passaria seus últimos dias em paz. O Scorsese, de 1944, agora tinha muita influência no alto comando. Este estaria presente em Berlim quando a Operação Valkyrie começou, quando o atentado contra o líder máximo alemão foi planejado. Este foi fundamental para deter a rebelião, que durou 36 horas, e de fato, muitos anos após o conflito. Falaria muito mal do general que planejou esta rebelião na Alemanha, dizendo que ele foi o maior traidor da nação. Na última operação importante que liderou a operação, Graves se passou por uma empresa americana. Embora pareça coisa de filme, com jeeps e até um Sherman capturado, 80 soldados alemães que falavam inglês perfeitamente compunham esta companhia. O objetivo era penetrar as linhas inimigas que atacavam a partir da floresta das Ardenas. Assim, eles poderiam abrir caminho para uma brigada de 3.500 soldados e concluir a ofensiva na área. A operação teve muito sucesso. No início, eles se misturaram com os americanos e conseguiram abrir grandes lacunas em suas defesas, usando apenas a arma da confusão. Mas rapidamente, os americanos descobriram o plano e conseguiram capturar grande parte desses soldados espiões, fuzilando-os por espionagem. Na operação, Scorsese foi gravemente ferido por estilhaços e enviado a Berlim para recuperação. A partir deste ponto, Scorsese seria testemunha de como a Alemanha caía em queda livre nas mãos dos aliados após uma pequena ofensiva contra os soviéticos. Com 15.000 homens, que em sua maioria eram adolescentes e idosos, foi enviado para uma missão de suma importância, que tinha como objetivo explodir a recentemente capturada pelos aliados ponte sobre o rio Reno, para assim deter definitivamente o avanço aliado. Contudo, a operação foi um completo fracasso. A partir deste momento, a Alemanha estava em total caos. Posteriormente, ele descobriria que sua cidade natal, Viena, a cidade onde sua família residia, havia sido tomada pelos aliados. Ao ir lá para ver o destino de sua família, ele descobriu o pior. Sua família havia caído pelo fogo de artilharia. Desiludido, acabou se entregando aos americanos em 18 de maio de 1945. Após a queda da Alemanha, Scorsese passou 2 anos em diferentes centros de prisioneiros de guerra, em Nuremberg. A promotoria exagerou todos os seus crimes, onde de fato eram realmente mínimos, já que suas missões eram principalmente contra insurgentes dentro do próprio império. Ele foi acusado de alguns crimes dos quais era inocente. E finalmente ele foi acusado de tentar matar Eisenhower sem qualquer fundamento,
por isso foi simplesmente libertado sem mais. Já livre, conseguiu escapar da Alemanha para uma das poucas nações que poderiam aceitar alguém com sua ideologia, para a Espanha. Em 48, ele acabaria se estabelecendo em Madrid. Sendo um verdadeiro herói alemão, foi recebido com grande hospitalidade, ganhando muita influência, que aproveitou para trabalhar como engenheiro em muitas empresas governamentais. Ao ter tanto poder, foi um importante promotor de Odessa, um programa para ajudar antigos membros da Comando de Segurança e serviços a serem enviados para países latinos como Paraguai ou Argentina. Depois, ele criaria um grupo paramilitar anticomunista na Espanha para eliminar qualquer vertente comunista em seu país. 2 anos depois, trabalharia no Mossad israelense. Ele se infiltrou em um grupo de cientistas alemães que trabalhavam no Egito, criando mísseis para atacar a nação que o contratou. Assim, ele poderia fornecer várias informações úteis a eles. Apesar de sua ideologia, ele aceitou em troca de imunidade parlamentar. Posteriormente, ele trabalhou em outra nação que lhe agradava, a Argentina, mas desta vez como guarda-costas de Eva Perón, e finalmente trabalhou no Cairo, como conselheiro do presidente. Nascer. Os anos se passaram. Para os anos 70, ele já havia triunfado nos negócios e possuía poder em vários impérios emergentes. No entanto, ele acabaria perdendo a batalha contra o câncer de pulmão 7 de julho de 1975, por causa de seu gosto por fumar, e este é o final da história do homem mais perigoso de toda a Europa. Se você gostou desta história, provavelmente gostará da história do artilheiro que o próprio líder máximo alemão colocou recompensa para sua captura. Eu recomendo muito assistir, muito obrigado por assistir este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!